Olá, galerinha do quinto ano, sou a Prof. Vanderleia e nesse vídeo vamos conversar sobre o reino dos vegetais. Então, pegue o seu livro de ciências nas páginas 76 até 83, a lição 17. Para iniciarmos, precisamos rever alguns conceitos. Quais são eles? Evolução, adaptação, biodiversidade, metabolismo e célula. Lembram que estudamos em lições passadas. Então, vamos lá. Evolução é o processo de mudança dos seres vivos ao longo do tempo. Adaptação é a capacidade que cada ser vivo tem de se adequar a essas mudanças. Biodiversidade é a diversidade de seres vivos existentes na Terra. Metabolismo é o processo através do qual as células conseguem a energia. Célula é a unidade básica de cada ser vivo. E o que vamos estudar nessa lição? Bom, depois de relembrarmos os conceitos básicos, vamos ver o que caracteriza o reino vegetal, o que esse tem de diferente dos outros reinos, plantas mais comuns em uma determinada região do que em outras. Por que será que isso acontece? Por que proteger o verde? Para que precisamos das árvores? E que importância tem para o meio ambiente? Bom, bastante coisa, não é mesmo? Então vamos prestar bastante atenção, pois tem muita coisa interessante nesta lição. Os seres do reino vegetal são os únicos seres com estruturas especializadas e produzem seu próprio alimento. As plantas são essenciais para a vida na Terra, fornecem alimento ao homem, limpam o ar que respiramos e nutrem a Terra. Quanta coisa elas fazem! Como conseguem? Existem mais de 300 mil espécies de vegetais, entre frutíferas, gramíneas, orquídeas, cactos, cipós, musgos, samambaias, aquáticas, ornamentais. Tem também as venenosas e as alucinógenas. É uma imensa variedade com muitas diferenças entre elas, mas todas elas têm aspectos em comum. São seres vivos formados por células diferentes dos seres inertes. Ao contrário dos fungos, moneras e protistas, apresentam estruturas especializadas e, diferentemente dos animais, são capazes de produzir seu próprio alimento. Na sua estrutura, os vegetais são seres bem complexos, apresentam órgãos especializados. Cada órgão, assim como no nosso corpo, tem sua função específica. A raiz absorve a água e os nutrientes do solo. O caule liga as folhas com a raiz. Ele pode ser tronco, galho ou cipó. A folha é responsável por captar a luz do sol e produzir o alimento. A flor é onde fica o órgão reprodutor das plantas. Após se reproduzirem, as flores viram frutos. Os frutos guardam as sementes, que germinarão e virarão novas plantas. O ciclo de vida de uma planta. Número 1. Espalha as sementes no ambiente, depois germina, depois cresce. A quarta etapa é a floração, a formação de flores. 5. Transformação de flores em frutos, que geram as sementes e o ciclo recomeça. A germinação. As sementes estão dentro do fruto. Logo ao nascer, a planta não tem folhas, está formando as primeiras raízes e o caule é bem fininho. Nesse período, a planta se alimenta dos nutrientes da semente. Para germinar, basta a água. Depois, ela retira os nutrientes do solo. O crescimento das plantas acontece quando o caule e a raiz crescem. A planta, então, forma suas folhas e já se tornam capazes de produzir seu alimento. A água é absorvida pela raiz, sobe pelo caule e vai até as folhas. Em locais onde a água está muito abaixo do solo, as plantas, por sua capacidade de adaptação, desenvolvem raízes longas até alcançarem a água. Outras, por viverem em locais secos, se adaptam armazenando água em seus caules. Junto com a água é absorvida pela planta os sais minerais, que são usados na produção de proteínas. Esses sais minerais vêm da terra e também de adubos.
não são alimentos, eles são complementos. Eles complementam a alimentação das plantas para que cresçam fortes e saudáveis. E como ocorre a reprodução, as plantas adultas formam flores. São as flores os órgãos reprodutores da planta. Elas também produzem o pólen. Pólen são como poeira e representam a parte masculina da flor. Eles viajam pelo vento, pela água e também com a ajuda dos animais, como o beija-flor, a borboleta, a abelha. Isso se chama polinização. Para que a reprodução aconteça, o pólen deve alcançar a parte feminina. E quando isso acontece, o pólen chega ao ovário, ocorrendo assim a reprodução. A flor vai virar fruto. O fruto guarda as sementes e dentro de cada semente há uma nova plantinha aguardando a germinação. E como a planta se alimenta? Por meio da fotossíntese. Você sabe como acontece? As plantas são seres vivos formados por células capazes de transformar alimento em energia. O alimento da planta é a molécula de glicose, açúcar. Mas de onde ela retira essa glicose? As plantas produzem glicose por um processo chamado de fotossíntese. Foto igual a luz. Síntese quer dizer juntar. A esse processo, as plantas utilizam a energia da luz do sol para juntar a molécula de água com a molécula de gás carbônico, transformando em uma só molécula, a de glicose. A água sobe pelo caule e vai até a folha. Lá na folha, um pigmento chamado clorofila absorve a luz do sol e os buraquinhos da folha absorvem o gás carbônico do ar. Dessa forma, juntando este gás e a luz e a água da planta, faz a fotossíntese. Produz a glicose para se alimentar e ainda libera oxigênio no ar. Ou seja, nesse processo, elas limpam o ar com a sobra do seu metabolismo. O ar que respiramos é a sobra do metabolismo da planta. Para resumir, a fotossíntese é simples. Luz do sol mais água mais gás carbônico é igual glicose, que vai para a planta, e o oxigênio, que vai para o ser humano. E no meio ambiente, qual a importância das plantas? As plantas contribuem para o meio ambiente de diversas formas. Retiram o gás carbônico do ar, reduzindo a poluição. Lançam oxigênio no ar, o que é vital para a maioria dos seres vivos. Refrescam a temperatura, produzem alimentos para todos os animais, incluindo o homem. Depois que morrem, fertilizam a terra. As plantas e a alimentação. Pense em tudo que você comeu nos últimos dias. Alguma coisa dessa lista não veio das plantas? Sim, maioria. Essas coisas, como a carne, por exemplo, também dependem de plantas, pois os animais se alimentam de vegetais. Veja o quadro 2 na página 81. Nesse quadro podemos ver como e o que comemos das plantas. Sementes, arroz, feijão, ricos em carboidratos. As raízes, a cenoura, o aipim, têm sais minerais. O caule, como a cana e o palmito. As folhas, couve e espinafre, ricos em vitamina C e ferro. As flores, a couve-flor, que fornece cálcio, fósforo e vitamina C. Os frutos, como a laranja, fornecem também a vitamina C. O ser humano pode comer praticamente todas as partes da planta. Porém, algumas têm toxinas, outras não contêm nutrientes e também não é da preferência do gosto de todos. Por isso, não se come todas as plantas. No bloco que eu concluo, então, para fechar essa unidade, podemos dizer que as plantas germinam, se alimentam, respiram, se reproduzem e morrem. Para germinar, precisam de água. Para respirar e se alimentar, fazem a fotossíntese, usando a água e a luz e o gás carbônico para produzir glicose. Se reproduzem através da polinização das flores, que viram frutos e guardam as sementes. Sobre a fotossíntese, vou deixar um vídeo na descrição, um link na descrição desse vídeo, para vocês acessarem, que é a fotossíntese em realidade virtual.
Depois deste estudo, a gente pode saber também que depois que as plantas morrem, elas fertilizam a terra. Observem nesse vídeo a fotossíntese bem detalhada, todo o processo da fotossíntese. Estão te chamando ali, pai. Pai, já ouviu? Ei, mãe. Pai já ouviu que estão chamando ele na frente? Mas ninguém ouviu? Tem alguém chamando ele na frente. Estão te chamando ele na frente. Então, galerinha, depois de tudo isso, nós vamos responder o bloco Eu Estudo e enviar fotos. Um beijo e até mais.